Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Mais uma vez, a primeira carta de Deus aos Tessalonicenses, primeiro capítulo, versículo 4. Uma igreja íntegra e relevante é possível e é necessário. Uma igreja íntegra e relevante é possível e é necessário. É possível e é necessário. Texto básico, mais uma vez, primeira carta de Deus aos Tessalonicenses, primeiro capítulo, versículo 7. Pois aqui nós temos uma igreja íntegra e relevante. E o texto diz assim: assim vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. E o apóstolo Paulo, antes do versículo lido e depois, ele oferece as razões que o levou a descrever aquela igreja como igreja modelo. Seja no seu contexto imediato, seja no seu contexto remoto, nesse linguajar da hermenêutica. Antes, observe aí a partir do versículo 2, porque ele descreveu aquela igreja como igreja modelo. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai. Aí ele começa, da operosidade da vossa fé. Está aí, uma igreja íntegra e relevante. Operosidade da vossa fé. Segundo, da abnegação do vosso amor. Está aí, igreja íntegra e relevante. Terceiro, e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. E o texto continua. E ele prossegue agora, oferecendo mais razões do porquê que ele descreveu a igreja como igreja modelo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Aí o versículo 6, que antecede o 7, que é a base homilética, textual, diz: com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor Jesus. Está aí uma igreja relevante. Ela é imitadora dos apóstolos, muito mais ainda de Jesus. Tendo recebido a palavra, está aí uma igreja relevante, ela recebe a palavra. Posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, está aí, com a alegria do Espírito Santo, uma igreja íntegra e relevante. Aí sim, o versículo 7, que é a base textual e homilética do tema desta noite, igreja íntegra e relevante é possível e necessário, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e aonde mais? E na Acaia. Mas eu quero fechar a perícope, porque logo em seguida, veja o que é que ele diz aí, no versículo 8 e 9, até o 10. Ele continua descrevendo. Por que ela se tornou a igreja modelo? Mais razões aí. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor. Seria mais um ponto aí. Seria um sermão aí com 10 pontos. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor. Eles não só receberam a palavra, eles proclamaram a palavra.
Uma igreja que recebe e compartilha. É uma igreja íntegra e relevante. Aqui é só a introdução. O corpo da mensagem ainda será trabalhada. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor. Não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte. Se divulgou a vossa fé para com Deus. Está aí mais uma razão do porquê uma igreja modelo. Fé para com Deus. A tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Aí o versículo 9. Mais razões. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como, agora mais uma razão, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servires ao Deus vivo e verdadeiros. Eles estavam a serviço do Deus vivo e verdadeiro. Uma igreja relevante, ela tem a consciência que ela está a serviço do Deus vivo e verdadeiro. Encerrando aqui o texto, vamos lá, todos juntos. E para a guardada dos céus, o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Porque era uma igreja relevante, uma igreja modelo. Porque ela caminhava nas pontas dos pés. A ideia ali, expectativa, é você olhar assim, ó, procurando ver quem está chegando. Quando você está esperando alguém, você não faz assim? A igreja vivia aguardando a volta de Cristo. Ela viveu aguardando a volta de Cristo. Ela caminhou no seu tempo, olhando para a volta, a esperança do escatom, o ainda não. Então, antes do versículo 7, razões do porquê que ela apresentou a igreja de Tainara como uma igreja modelo. E depois do versículo 7, outras razões, Jairo, do porquê que ela apresentou a igreja como uma igreja modelo. E aí, em cima desse resumo homilético e hermenêutico, vamos trabalhar o nosso tema, uma igreja íntegra e relevante, é possível e é necessário. Primeiro, uma igreja íntegra, no que consiste? Uma linguagem contextualizada dos nossos dias, trazendo essas verdades bíblicas encontradas na carta de Deus aos Tessalonicenses para uma linguagem dos nossos dias. Primeiro, grave isso, uma igreja íntegra, ela tem a consciência e ela vive a experiência de que ela existe da parte de Deus e para Deus. Uma igreja íntegra, ela tem a consciência e ela vive a experiência de que ela existe da parte de Deus e para Deus. Na carta encontramos isso. Uma igreja íntegra, ela tem essa consciência, ela vive essa experiência. Os servos de Deus que iniciaram esta igreja foram apenas instrumentos nas mãos do Altíssimo. Mas a igreja nasceu da parte de Deus e para Deus. Essa é uma igreja íntegra. Ela caminha com essa consciência, ela vive essa experiência que é da parte de Deus que ela existe, e ela existe para a glória de Deus, para a exaltação de Deus. Essa é uma igreja íntegra. E é possível e é necessário. Pois quando a igreja se esquece de que ela existe da parte de Deus e para a glória de Deus, ela passa a fazer um trilhão de coisas. Ela passa a ser tudo o que ela não deve ser. Ela passa a achar que ela existe da parte dela mesma e ela existe para ela mesma. Não, a igreja existe da parte de Deus e é para Deus.
Nos preocupa muito quando percebemos igrejas hoje, algumas igrejas, não são todas, amadas do Senhor, com esse discurso de que a igreja existe para os de fora. Eu entendo que quando elas dizem isso, elas estão pensando no aspecto missional, missionário. Mas ainda assim, nesse aspecto, ela existe não para os de fora. Primeiramente e acima de tudo, ela existe para Deus. E porque ela existe da parte de Deus e para Deus, temos que ir ao encontro dos que estão fora. Porque é da vontade de Deus fazer isso. Essa é uma igreja íntegra. E ao mesmo tempo ela é relevante. Só que eu estou abordando a primeira parte, uma igreja íntegra. Não esqueçamos disso, queridos. Que essa consciência não se ausente daqui. Que essa consciência e essa experiência de que a igreja existe da parte de Deus e para Deus, que ela não desapareça em nome de Jesus Cristo. Porque é isso que faz uma igreja desaparecer, ainda que ela exista. Ainda que ela se reúna, ainda que ela congregue, quando ela perde essa consciência, ela perde o rumo. Ela passa a ser uma ONG, ela passa a ser um clube, ela passa a ser uma discoteca eclesiástica, ela passa a ser uma casa de massagem do ego das pessoas, menos igreja de Deus, íntegra. Segundo lugar, uma igreja íntegra, ela tem a consciência e ela vive a experiência de que ela foi gerada, de que ela é mantida, ela é expandida e ela é eternalizada pela palavra da verdade, o Evangelho. Essa é uma igreja íntegra, ela tem a consciência e vive a experiência de que ela foi gerada, ela é mantida, ela é expandida, ela é eternalizada pela palavra da verdade. E a palavra da verdade é o Evangelho. Está lá em Tiago, meus irmãos e minhas irmãs, abram as vossas Bíblias. Tiago, carta de Deus, o primeiro capítulo. Tiago, o primeiro capítulo. E vamos caminhar 2025 com essa consciência e vivendo essa experiência de que a igreja foi gerada, ela é mantida, ela é expandida e ela é eternalizada pela palavra da verdade. Deixe-me abrir aqui para que eu possa orientar a nossa sonoplastia. Observem, o texto está lá entre os versículos 12 e o versículo 16. Muito especialmente o 18. Vamos lá, o 18. Observem. Nós estamos trabalhando essa carta aos domingos, não é? Interrompemos agora, voltaremos com ela só em fevereiro, se o soberano Deus quiser. Mas observem que Tiago aqui, ele nos oferece o que do Pai das Luzes emana. O que emana do Pai das Luzes? Versículo 18. O que é que diz aqui? Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Fomos gerados pela palavra da verdade. Então esse é o segundo ponto. Uma igreja íntegra e uma igreja relevante, ela tem a consciência e ela vive a experiência de que ela foi gerada, ela é mantida, ela é expandida, ela é eternizada pela palavra da verdade, pela palavra de Deus, pelo Evangelho, pregado com ousadia, com intrepidez, com fidelidade, no poder e pelo poder do Espírito Santo. 2 pontinhos aí, não é? O primeiro qual é? Uma igreja íntegra e relevante, ela tem a consciência e vive a experiência de que ela existe da parte de Deus e para a glória de Deus. Está lá, Colossenses 1,16, poderia ser citado também. Tudo foi criado por Ele, por meio dEle e para Ele. Por Ele e para Ele. Está lá, Colossenses 1,
16. Mas dentro de uma aplicação estendida a Romanos 11, 36. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Então o primeiro ponto é esse. Uma igreja íntegra e relevante, ela tem a consciência e vive a experiência de que ela existe. O principal trabalho dele. Porque a igreja é gerada, foi gerada, é gerada, mantida, expandida e eternizada pela palavra. Santifica-os na verdade, disse Cristo, e a tua palavra é a verdade. É a palavra. Terceiro, uma igreja íntegra. E eu estou acrescentando já, porque é o segundo bloco, mas eu estou falando na íntegra. Eu estou falando na plenitude. Uma igreja íntegra e relevante. Ela tem a consciência. E ela vive a experiência de que ela tem uma missão querigmática e uma missão apologética. Uma igreja íntegra e relevante, ela tem a consciência, Joelso querido, e ela vive a experiência, Luiz, de que ela tem uma missão querigmática e apologética. Vamos explicar isso. A missão querigmática, anunciar o evangelho para os que estão lá fora, alcançar os perdidos. Missão querigmática, dentro e fora. A pregação da palavra, a pregação do evangelho. Mas a outra missão dela, a apologética. Aqui eu encontro pastores e eu fico agoniado quando eu os encontro falando isso. Eu entendo o que eles querem falar, mas precisam tomar cuidado. Eles dizem assim, esse negócio de ficar aí defendendo e tal, Deus não precisa de advogado. Deus não precisa de advogado, mas a fé que Ele nos deu, Ele mandou defendê-la sim. Que coisa, como é que eu encontro pastores mesmo tirando aquilo que faz parte de uma igreja relevante? Defender a fé, está lá em Judas 3. Batalhando pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Por isso que a igreja antiga, ela tinha, não se assuste com a linguagem, ela tinha os polemistas. E não leia essa palavra com a convenção linguística de hoje. Não leia essa palavra polemista com a semântica de hoje. A igreja lá antiga tinha os polemistas e tinha os apologetas. Os apologistas. Quem eram eles? Os polemistas defendiam a igreja dos ataques de dentro. Eram bispos, pastores. Eles cumpriam Atos 20, olhai por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual Ele comprou com o seu sangue. Então os polemistas ficaram conhecidos assim, eles estavam dentro da igreja, e quando um lobo aparecia tentando morder a igreja, eles, ficaram conhecidos como polemistas. A palavra hoje, por conta da semântica, ela já é olhada assim com, não é? Quando você diz que alguém é polêmico, é num aspecto pejorativo. Mas tinha os apologistas, os apologetas, bispos da igreja. Eles defendiam a igreja dos ataques de fora. Você pode pegar qualquer manual honesto de história da igreja, que vocês vão encontrar esse linguajar, os polemistas e os apologetas. Nós temos hoje essas mesmas pessoas, pois a igreja tem esse dever também. Uma igreja íntegra e relevante, ela tem a consciência, ela vive a experiência de que ela tem uma missão querigmática e concomitantemente, ao mesmo tempo, uma missão apologética. Ela tem que defender a sua fé. Claro que ela não vai usar jamais o expediente que o mundo usa. Ela vai usar a armadura de Deus, Efésios 6. Com todas as suas peças. Ela não vai usar o expediente do mundo para defender a sua fé, mas ela vai usar a própria armadura de Deus, está lá. Quantas peças tem a armadura de Deus? Quem se lembra aí? Tanto no aspecto querigmático, pregar a palavra, pregar o evangelho para o de dentro e de fora,
como o aspecto da apologética, apologia. O cinto da verdade. Paulo tem em mente ali um soldado romano pronto para a batalha. O cinto da verdade, Nanda, Diva, Eleia, Neuma, presbítero Manuel, Eduardo. Cinto da verdade. O que mais? Couraça da justiça, ó. Protegia o tórax do soldado contra as lanças. Couraça da justiça. O que mais? Isso. Adiantamos aí, mas é isso mesmo. As botas do evangelho da paz. Não tem problema a ordem. O que mais? O capacete da salvação. O que mais? A couraça da fé. Ou melhor, o escudo da fé. O que mais? A espada do Espírito. É com essa armadura que missão querigmática e missão apologética. Mas uma igreja íntegra e relevante, ela tem a consciência e vive a experiência de que ela tem uma missão querigmática e apologética. Claro que quando nós estudamos as dimensões da obra missionária, é muito mais do que isso. Eu estou resumindo apenas. Porque tem uma missão para fora e uma missão para dentro. Por exemplo, a missão coinônica. A missão coinônica é para dentro da igreja. É o que nós chamamos de comunhão dos santos na linguagem confessional. Missão coinônica. A missão proséitica é a oração da igreja. A igreja é uma igreja que ora, proséitica. Não se preocupe com essa linguagem não. Nem se preocupe se você vai memorizar ou não. Deixa isso para os pastores mesmo. Entenda apenas a ideia, a substância. Mas eu quero que você pense nisso. Uma igreja íntegra e relevante, ela tem a consciência e ela vive a experiência de que ela tem uma missão querigmática, pregar o evangelho no poder e pelo poder do Espírito Santo, dentro e fora, mas também fazer apologética, defender a fé, sem medo. Mas tem mais. E como tem? Uma igreja relevante, meus irmãos, ou melhor, íntegra e relevante, ela tem a consciência e vive a experiência de que ela não existe para construir um império denominacional, ainda que a denominação tenha o seu lugar, mas para expandir o reino de Jesus Cristo. Disse Cristo, nos ensinou a orar: venha a nós o teu reino. Em nome de Cristo, entenda, existe lugar para a denominação. Nós fazemos parte de uma e devemos valorizá-la. Mas acima de tudo, como igreja íntegra e relevante, nós não estamos construindo aqui, nós não estamos aqui para construir o império IPB. Nós estamos aqui para expandir o reino de Jesus Cristo. A IPB é consequência. A IPB é consequência. Mas ela mesma está subordinada ao reino de Jesus Cristo. Isso é muito importante isso. Aliás, a IPB ganha quando as igrejas que estão sob a sua jurisdição, elas têm essa consciência de que, elas têm essa consciência e vivem a experiência de que elas não existem para construírem um império denominacional, mas elas existem para expandir o reino de Cristo. A IPB é plataforma. A denominação é plataforma. Poderia ser IPB, poderia ser o CBB, Convenção Batista Brasileira, poderia ser CBN, Convenção Batista Nacional, poderia ser a Igreja Congregacional da Aliança, que é a igreja mãe dos congregacionais no Brasil, assim como é a IPB das outras, poderia ser a Igreja Congregacional da Aliança, que já saiu por sua vez da União lá no passado, e isso, etc, etc. Essa é uma igreja íntegra e relevante. E eu vou repetir, ela tem a consciência, ela vive a experiência de que ela não foi chamada para construir um império denominacional, mas, acima de tudo, expandir o reino
de Jesus Cristo. A denominação, ela ganha com isso, como consequência. Quarto lugar, uma igreja íntegra e relevante, ela tem a consciência. Aliás, é quinto lugar, não é? Ela tem a consciência e vive a experiência de que sua autoridade máxima e absoluta é o triuno Deus falando na palavra, com a palavra, pela palavra. Está lá na nossa confissão de fé de Westminster. Está lá no último parágrafo do primeiro capítulo da nossa confissão de fé de Westminster. E olha, se tem alguém que ama a ortodoxia, eu sei que outros também amam, é o vosso pastor, viu? Eu sou obcecado pela ortodoxia, mas eu não namoro com ortodoxia morta. Por isso eu gosto desse tripé: ortodoxia, ortopraxia e o elo. Ortopatia, afeições corretas. Porque a ortopatia, ela nos livra de uma ortodoxia morta. A ortopatia nos livra de uma ortopraxia farisaica. Mas é preciso isso, uma igreja íntegra e relevante. Ela tem a consciência e vive a experiência de que sua autoridade máxima e absoluta é o triuno Deus falando na palavra, com a palavra e pela palavra. O seu colégio pastoral tem essa consciência, e graças a Deus o nosso aqui tem. O de vocês, né? O vosso colégio pastoral tem a consciência de que a autoridade máxima e absoluta não é ele, o colégio pastoral. O próprio colégio pastoral está subordinado à autoridade máxima e absoluta da igreja. O Pai, o Filho e o Espírito Santo falando na palavra, com a palavra, pela palavra. Graças a Deus por isso. O colégio pastoral que tem essa consciência, ele ganha com isso, ele não perde. Porque se a igreja entende isso, então ela vai entender que a autoridade máxima levantou autoridades subordinadas. E o colégio pastoral é uma autoridade subordinada e deve ser respeitado. Entendeu como uma coisa valoriza a outra e não o contrário? Agora também, quando a gente inverte essa ordem, o negócio fica feio. Que não é o nosso caso aqui, graças a Deus. De um colégio pastoral achar que arrogar a autoridade máxima e absoluta na igreja, aí é desgraça total. Porque aí a verdadeira autoridade máxima e absoluta vai lá e diz: não são vocês não. Graças a Deus não é o nosso caso, gente. Graças a Deus, eu sou testemunha. Nosso colégio pastoral tem tido esse entendimento. Mas é preciso que vocês também tenham. É preciso que vocês tenham. Olha lá, ó, o último parágrafo da confissão de fé de Westminster. Na verdade, esse aí é ótimo também sobre autoridade, mas põe lá o 10º, por favor, Jean. O 10º parágrafo. Esse também tem tudo a ver. Mas o 10º parágrafo. Esse aí com o 10º, ó, é perfeito. Aliás, todo o capítulo 1 da confissão de fé de Westminster, o 10º parágrafo, se tiver aí, Jean e Tiago, por favor, vejam que maravilha, desse 10º parágrafo da confissão de fé de Westminster. Ele é fenomenal. Então, isso é uma igreja íntegra e relevante. Eu vou repetir agora então. Primeiro, quando coloca ali, porque tem mais 5 aqui para dar ênfase à relevância. Primeiro, uma igreja íntegra e relevante, ela tem a consciência e vive a experiência de que ela existe da parte de Deus e para Deus. Aí sempre que você for tentado achar que a igreja existe da tua parte para você, aí você pare e opa. Eu faço isso como pastor. Eu faço a disciplina. Segundo, uma igreja íntegra e relevante, ela tem a consciência e vive a experiência de que ela foi gerada, ela é mantida, expandida, eternalizada pela palavra da verdade. Lembram? Lembra do terceiro? Qual é o terceiro aí? Lembram? Quem lembra do terceiro? Ela tem a consciência e vive a experiência de que ela tem uma missão querigmática e apologética. Quarto, lembram?
Ela tem a consciência e vive a experiência de que ela não existe para construir um império denominacional, mas expandir o reino de Jesus Cristo. E quinto, e aí vamos ler o 10º parágrafo da confissão de fé, ela tem a consciência e vive a experiência de que sua autoridade máxima e absoluta é o triuno Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, falando na palavra, pela palavra, com a palavra. Agora vamos ler juntos esse texto. Eu amo esse texto aí. Todo o capítulo é um tesouro, meu irmão, uma pérola. Mas esse parágrafo aí é a cereja do bolo confessional. E o engraçado é que alguns que gostam tanto da confissão de fé, às vezes bate até nos outros por conta dela, parece que não lê esse texto aí, né? A própria confissão de fé está dizendo que ela não é a autoridade máxima absoluta. A própria confissão de fé do Westminster está dizendo que ela não é. Vamos lá, os nossos pais reformados, todos juntos. O juiz supremo, pelo qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas, e por quem serão examinados todos os decretos de concílio. Presbitério está subordinado a esse juiz, sínodo está subordinado a esse juiz, Supremo Conselho, seja lá quem for, presidente da República, poder executivo, legislativo, judiciário, seja lá quem for, serão examinados todos os decretos de conselhos, todas as opiniões dos antigos escritores, seja tua, seja minha, todas as doutrinas de homens e opiniões particulares. A igreja agora, vamos lá. O juiz supremo, em cuja sentença nos devemos firmar, não pode ser outro, senão o Espírito Santo falando na Escritura. Por isso que Lutero compareceu diante do imperador Carlos V, que ousou ordenar que ele se retratasse. E ele disse: eu não posso, eu não vou, pois a minha consciência está cativa à palavra de Deus, a não ser que vocês me convençam por ela. Eu não posso, eu não devo, eu não vou, e que Deus me ajude. Deus seja louvado. É diante do imperador, meu irmão. Ele poderia já sair dali com a cabeça decapitada. Ele diz: eu não posso, eu não vou, a não ser que vocês me convençam pelas Escrituras, pois a minha consciência está cativa a ela. Agora, uma ressalva. Como professor de seminário, meu irmão, o que a gente aprendeu a fazer foi ressalva. Porque estamos numa geração que pega uma verdade dessa daí para desobedecer autoridades. Estamos numa geração de cristãos hoje que pega a própria Bíblia para desobedecer a Bíblia. Meu compromisso principal é com isso aí. Eu não devo nada a ninguém. Quem é o pastor da igreja? Não, o pastor da igreja não é ninguém mesmo, não. Agora aquele que levantou ele é. Então pergunte a ele. Pergunte a ele. Ele não é mesmo, não. Agora aquele que levantou, pergunte a ele. Bem, gente, nenhum problema comigo quanto a isso aqui, viu? Eu estou dando um exemplo. Porque o que tem de canto pegando a palavra, para quem desobedecer não é brincadeira não, viu? Cuidado em nome de Cristo. Eis aí uma igreja relevante. Então, em nome de Cristo, não se deixem seduzir. No rol das igrejas verdadeiras, tem igreja verdadeira. No rol das igrejas verdadeiras, a linguagem confessional, tem as mais puras e menos puras. Qual o critério para isso? As mais puras ou menos puras? Critério: aquelas que são mais próximas da Bíblia, que mais se aprofundam. Qual o critério para isso? Teologia. Qual outro? Governo. Qual outro? Culto. Qual outro? Ética. Aí você pega esses 4 áreas e você examina. Uma igreja que tem uma teologia bíblica, sistemática, mais próxima da Bíblia, mais pura. Uma igreja que tem um governo mais próximo da Bíblia, mais pura. Uma igreja que tem um culto mais próximo da Bíblia, mais aprofundado, mais puro. Ética, mais próximo da Bíblia, mais aprofundado, mais puro. Só que todas elas são igrejas verdadeiras, daí menos pura. Há uma variação, porque até entre as puras, nessa linguagem confessional, existe ainda escalas. Mais pura na escala 5, mais pura na escala 6, mais pura na escala 7. Até também entre as menos puras. Mas não se esqueçam, todas elas merecem nosso respeito, até as menos puras, porque são igrejas de Deus. Agora, por favor, do outro lado tem igrejas falsas, então tome cuidado. Igrejas falsas não estão nem aí para essas verdades.
para continuar, e eu não quero tomar o vosso tempo nem explorar, não, mas eu preciso encerrar esse estudo hoje, porque aqui não é série, e série tem que encerrar. Quando não é série, tem que encerrar, senão fica incompleto. Vocês vão ter uma série a partir de quinta-feira abençoadora, viu? Quem vai ministrar já quinta-feira é o presbítero Moisés, viu? O triuno Deus vai usá-lo poderosamente para abençoar vocês. Uma série muito boa, eu vou citar já para vocês. Aí na outra quinta, presbítero, outros presbíteros aí que eu vou citar para vocês rapidinho. Opa, vamos lá então aqui. Pulei, já saí aqui do tema. Se eu achar, bem, se eu não achar, meu caderno aqui agora me desorientou. Então, o que é uma igreja íntegra e relevante? Entenderam agora o que é uma igreja íntegra e relevante? Mas eu tenho a ênfase na igreja relevante. Meu caderno aqui está uma verdadeira bagunça, só eu entendo, viu? Isso. Íntegra. A ênfase agora é relevante, mas eu vou usar a frase completa. Uma igreja íntegra e relevante, agora dando ênfase à relevância. Número 1. Ela tem a consciência e ela vive a experiência de que há uma diferença entre essência e forma. Tem uma coisa que eu amo, é eclesiologia. Eu amo sistemática. A teologia sistemática eu sou apaixonado. Estou até com saudade da aula no seminário. E tem uma área que eu bato nessa aí, ó. Essência e forma. Essência e forma. Forma e essência. Há diferença. E aí você vai encontrar pastores, às vezes, brigando pelo formato do púlpito, pelo formato do templo, pelo formato do microfone, pelo formato da cruz, se é a céltica, se é a latina, ainda que eu prefira a céltica, que é nossa historicamente, mas brigar por isso não. Se vai ter coral, se vai ter dueto, se vai ter ministério de cântico ou não, se degladiando por isso. Confunde a essência e forma. Vou dar um exemplo então para esclarecer isso. Essência e forma, dando o exemplo da pregação. Qual é a essência da pregação? Ler, explicar e aplicar a palavra. Essência. Agora, meu irmão, a forma temática, textual, expositiva, biográfica, ainda que tecnicamente falando a expositiva seja aquela que leva o pastor a pregar lectio contínua da Escritura, ela é melhor. Mas você não pode com isso dizer que não. Isso é forma. Mas para além disso, se eu vou usar um microfone de lapela, ou se eu vou usar um microfone ou com fio, isso é forma. Se eu vou começar citando o tema ou não, isso é forma. Tem pastor que usa a estrutura indutiva no sermão, então ele não começa citando nenhum tema. Exemplo, Augusto Nicodemos. É estrutura indutiva, é forma. E é uma bênção, não é? Ouvi-lo. Mas você já tem o Hernandes que já começa logo dizendo qual é o tema, e são expositivos do mesmo jeito. Hernandes é a estrutura dedutiva. Isso é homilética, viu? Uma aulazinha para vocês aí de leve. É a estrutura dedutiva. Eu já tenho um costume aqui de ser dedutivo, perceberam? Eu sempre cito o tema. Seja um sermão expositivo, temático, textual. Irmão, até o sermão expositivo, ele tem inúmeras facetas e nuances. Tem vários tipos de sermões expositivos. Vários tipos. Forma. Eu dando um exemplo da pregação, agora aplique isso a tudo. A liturgia, eu tenho um livro sobre ensaios da liturgia reformada. Se você pegar a liturgia de Calvino, ele começava com os 10 mandamentos, todo o culto. E logo em seguida a confissão de pecado. Se você pegar a liturgia de Martin Buss, ele já mudava. Se você pegar a liturgia de Lutero, já mudava. Mas todas elas regidas pelos princípios de culto bíblico reformado. Aí quem desconhece isso, aprendeu que só tem uma forma de sermão expositivo, ou só tem uma forma de liturgia, aí sai por aí condenando as igrejas, ou chega aqui visitando
Depois sai dizendo que a igreja não é reformada, né? Elementos de culto e circunstâncias, vocês já ouviram sobre isso? Elementos são os rituais que Deus estabeleceu para ser cultuado. Não se mexe. Agora, o como se faz muda. Por exemplo, leitura. Tem igrejas que fazem leituras lectio selecta da liturgia. Seleciona alguns textos, domingo após domingo. Nós já estamos aqui fazendo diferente agora. Já fizemos também. Estamos fazendo uma liturgia lectio selecta panorâmica. Perceberam? Que este ano caminhamos praticamente por todas as cartas, propositadamente. Liturgia lectio selecta panorâmica. Ou melhor, liturgia lectio contínua panorâmica. Já tem igreja que faz a liturgia lectio contínua mesmo, capítulo por capítulo. O culto fica mais demorado. Essência e forma. Mas muitos, por não saberem disso, engessam a igreja. Engessam a igreja. Aí quer chamar isso de fé reformada? Para mim não. Para mim não funciona chamar isso de fé reformada. Então o que é que uma igreja íntegra e relevante faz? Ela tem o que, gente? Ela sabe diferir o que é essência e forma. Aí você, quando for abrir a boca para criticar alguma coisa por aí de alguma igreja, procure saber se você leu pelo menos uns 2 livros nessa área, que é melhor. A pessoa não sabe de nada só porque viu aquilo 500 anos e acha que é só aquilo. Aí já chega logo, está errado. Eu já falei para vocês que hoje eu faço assim, ó. Beleza, Deus te abençoe. Porque não dá para gastar energia com isso. Eu não tenho sofrido isso aqui não, graças a Deus, viu? Mas prevenir é bom, não é? Como é bom prevenir. Forma. Uma igreja íntegra e relevante, ela sabe diferenciar o que é essência do que é forma. Essência, forma. É claro que a própria forma ela é supervisionada pela palavra. Dentro da relevância, segundo, ela tem consciência e vive a experiência de que há uma diferença entre princípios e métodos / estratégia. Há uma diferença entre princípios e métodos ou estratégias. O princípio ele é uma verdade universal, irremovível, inalterável, mas as estratégias mudam, os métodos mudam, de acordo com a necessidade, ainda que supervisionados pelos princípios gerais da palavra. Princípio. Por exemplo, um princípio bíblico de uma igreja que cresce, multiplicadora: oração. Orar é um princípio bíblico de uma igreja saudável. Agora, como ela ora é outra coisa. Você sabia que os puritanos, além das orações estereotipadas, eles tinham as orações extemporâneas estereotipadas? Eles escreviam a oração antes mesmo de ir para o culto, e era feita com fé do mesmo jeito. Por isso nós temos hoje o livro Vale da Visão. Quem tem esse livro aí? Raquel tem. Quem tem esse livraço aí? Você quer enriquecer o teu vocabulário para a oração? Leia o livro Vale da Visão. Eu li hoje, na minha devocional hoje, a primeira oração. Gente, você percebe paixão, você percebe ali Bíblia, teologia, experiência. Cada pedido ele, Pai, Filho, ó Espírito Santo. Aí termina um, ó Pai, ó Filho, ó Espírito Santo. Outro pedido, ó Pai. Hoje, entenda por favor, às vezes a nossa oração é tão pobre. Tem um livro que fala assim: orando, aprendendo a orar com os salmos. Muito bom esse livro, viu? Leia esse livro, por favor, Vale da Visão. E vocês vão ver este ano, aqui e acolá, eu fazendo uso dessas orações estereotipadas. A diferença é que ela não vai ser engessada, não. Porque a oração, eu fiquei com o coração batendo forte, Breno, hoje, lendo essa oração, só lendo, meu irmão. A oração feita lá, ó, o presbítero Manuel levantou a mão, foi?
Lá na minha biblioteca, eu já aquecendo o coração. Que coisa mais linda, Senhor. Que oração gostosa, que coisa impactante, que coisa solene. Aí hoje os caras querem falar com Deus hoje. Isso pastores, hein? É porque você, entendeu? Você, aí o serafim, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Presbítero Manuel. Pastor, em relação à oração escrita, antes mesmo de fazê-la, né? Há aqueles que acham que é errado, embora era uma prática do passado. Né? O que o senhor pode falar a respeito disso? O seu perfil, na verdade, né? O certo é errado, é certo, não é errado, mas nem é o seu certo perfil. nem é errado, depende Exatamente. de quem faz a oração. Exatamente. Porque até uma oração extemporânea pode ser pobre, pode ser errada, teologia péssima, entendeu, guerreirão? Sua fala está boa, ela nem é errada, nem está errado quem faz e nem está errado quem não faz, porque o que transforma ela numa oração verdadeira é quem está orando com fé, com fervor, com ousadia. Porque o pessoal confunde a oração estereotipada, guerreiro, como que abrir o livrinho e ficar ali, não é? Primeiro que esses caras faziam em casa, liam e reliam. Eles oravam essa oração 500 vezes. Quando ele ia para o púlpito, até na mente já estava, guerreiro. Até na mente já estava. Não é boa a tua fala? É porque às vezes o cara faz e nem lê o que ele Nem fez. Nem leu. Aí na hora fica gaguejando. Até a liturgia mesmo, graças a Deus, nossos liturgos têm feito muito bem. E eu louvo a Deus pela vida deles aqui, do Moisés, do César, do Humberto, do Clécio. Todos eles leem com antecedência. Mas eu percebo, nas minhas andanças por aí, quando o liturgo pegou a liturgia em cima da hora que eu mandei. Eu percebo na hora, ele gaguejando na leitura, porque ele não leu o texto antes. Muito menos há uma diferença. Bíblica. Muito menos a passagem bíblica. Né? Justamente. Nem o esqueleto ele viu. Entendeu? Mais... Então a questão não é se ela é estereotipada ou se é extemporânea. A questão é se ela foi feita antes. Entendeu? E há uma diferença, guerreiro. Então a sua fala é muito oportuna. Ela nem é pecado quem faz, nem é pecado quem não faz. Agora, quem faz deve saber. Qual é o problema? O cara não tem experiência disso, quer fazer. Aí mata mesmo. Eu já vi gente fazendo, aí mata mesmo. O cara tropeçando até na oração, que ele nem leu. Ele achou bonitinho, ele nunca fez ela em casa, ele nem leu várias vezes, aí quer fazer aqui. Aí fica horrível mesmo. E outra coisa, o cara não vai dizer aqui, gente, vamos fazer agora uma oração estereotipada. Não, o cara que tem experiência, ele diz, gente, vamos orar. Aí ele deixa o livrinho aberto aqui, estratégia, guerreiro. Vou dar aqui um exemplo aqui. Um exemplo. Está aqui o livro, a oração estereotipada. Ó Pai, Tu que nos elegeste antes da fundação do mundo em Cristo Jesus. Ó Jesus Cristo, Tu que nos compraste com o Teu sangue. Ó Santo Espírito, nosso ser Ele penhou. É diferente, guerreiro. E eu estou lendo. Agora o cara... Ó Pai, eu já vi isso. Ó Pai que... Aí misericórdia, meu amigo. Aí dá vontade de chegar perto assim e fazer assim, ó. Para que está ficando feio. E ofende a Deus. Na verdade, eu particularmente acho que você deve orar com a sua oratória cotidiana, né? Porque senão fica meio que artificial. E ainda bem que você colocou o que você acha, né, guerreiro? Não, é o que eu acho. Graças a Deus. É o que eu acho. Não quer dizer que tem que ser. Isso. Mas eu digo assim, quando você já tem a sua oratória, você tem uma boa oratória, isso. Você faz... Presbítero Humberto ali, vai lá, guerreiro. Enquanto chega o microfone lá, deixa eu adiantar aqui o terceiro ponto, viu? Não, deixa o guerreiro terminar logo ali, que aí eu continuo para a gente fechar por hoje, viu? Vamos lá, guerreiro. Pastor, eu concordo com o que Manuel trouxe. Nesse sentido, a gente estava uma vez na Consciência Cristã, e quem estava lá pregando foi Mark Dever. E aí no ministério dele ele falou que quando ele vai fazer a liturgia, ele solicita do liturgo que mande a oração antes para ele, que é o pastor da igreja,
para ele verificar a oração, para ver se está dentro de um padrão que ele entende que seja o correto. Ah, mas aí já é extremo. Pronto, é justamente isso. Mas não é sobre isso que eu estou falando aqui, né, João? Você já sabe, né? Por favor, aí, não é sobre isso que eu estou falando aqui não, hein? Aí, assim, é justamente isso. Porque, assim, eu particularmente, como também o Manuel colocou, que é uma opinião dele, e assim... E como é tua também, né, guerreiro? Somente opinião. Justamente. Isso. Como são opiniões, o que é que eu entendo também? Que, querendo ou não, a maneira como a pessoa vai orar, da forma que o senhor citou aí, ela é linda, é maravilhosa. E também tem aquelas orações que fluem do jeito da pessoa quando ela está intercedendo ali por uma causa, né? Ou a maneira como a pessoa vai também se falar com Deus, porque como o Manuel também falou, a retórica nossa, muitas vezes, ela limita-nos nesse sentido também. E aí, quando a gente vê exemplos de orações, a gente fica, assim, empolgado, porque a gente está vendo com pessoas que já têm uma prática maior. Isso. E eu costumo dizer também que a própria palavra de Deus, ela já é repleta de orações que são maravilhosas. Porque quando a gente, inclusive na aula que eu dou lá no Catecúmenos, quando eu vou falar sobre a oração, eu menciono isso. Vamos ler uma oração de um personagem bíblico. Nossa, é a Deus toda a glória. E assim, e a gente entende que aquelas orações, elas não foram orações, vamos dizer assim, preparadas, mas pelo reconhecimento de quem Deus é e aquilo que Ele faz e pode fazer. A oração é completamente diferente de uma oração que eu faço hoje, por exemplo, que eu não me considero uma pessoa que sabe orar, mas a gente procura, dentro das orações que há na palavra, a gente aprender a orar, ou pelo menos ir melhorando a nossa maneira de orar, porque a gente está se dirigindo a um Deus santo, como o pastor falou. Os anjos dizem santo, santo, santo. Eu vou chegar de todo jeito diante desse Deus que é santíssimo. Aí eu também já acho que também não deveria ser assim. É o reconhecimento, é a reverência, é sempre caminhando por esse lado, aprendendo com as orações justamente da palavra. Por isso que eu deixei bem claro, orações extemporâneas, estereotipadas, nenhuma delas são erradas, ainda que fulano de tal não goste. Porque o problema não é a oração estereotipada ou extemporânea, é quem faz. O problema é alguém que não tem experiência nenhuma. É como o cara que não sabe pregar e você bota para pregar. Entendeu, guerreiros? Eu amo as duas. E se eu fizer qualquer uma das duas, vocês não notam se é extemporânea ou se é estereotipada. Agora, se eu chamar quem não tem experiência para fazer, eu percebo. O liturgo, quando não leu, eu percebo. Então a fala dos dois são maravilhosas, mas nenhuma das duas são erradas. O problema é quem faz. Quem faz está errado, é quem não sabe fazer. Não. O assunto aqui não é nem esse, viu, gente? Eu dei um exemplo aqui, viu? Essa oração é para as lideranças fazerem. Liturgia. Não, para toda a igreja. Deixa eu dar um exemplo aqui de uma oração aqui. Novamente, eu vou começar o culto. Estereotipada, está na minha mente aqui agora. Estereotipada. Salmos. Quando você lê um salmo na oração, é a oração estereotipada. Agora você precisa ter ele na mente. Observe. Eu começo o culto assim às vezes. Ó soberano Senhor, os céus e a terra proclamam a tua glória. O firmamento anuncia as obras das tuas mãos. Um dia discursa outro dia, Senhor. Aí eu coloco o Senhor. E uma noite revela conhecimento outra noite. Como é bom saber disso, Senhor. Aí eu vou lá e... Entendeu, Luiz? Oração estereotipada, ela tem vários formatos. Por exemplo, orar a Bíblia é oração estereotipada. Agora, para você orar a Bíblia, tem que fazer o quê? Tem que conhecer. É oração estereotipada. Entendeu? Agora, os exemplos que o Manuel estão dando, eles viram péssimo exemplo. Aí eu não posso condenar uma prática por conta de um péssimo exemplo que tiveram, que eles viram. Mas que deve exigir da sua liderança, que manda a oração estereotipada, isso aí.
desnecessário, né, meu irmão? É até desconfiar dos seus colegas. Agora, eu como pastor, vou recomendar sempre que você aprenda a orar a Bíblia. A oração é estereotipada. Entendeu? Mas o assunto não é nem esse, hein, gente? Eu vou correr aqui para fechar, mas parabéns para os dois aí, viu? Repito, nenhuma das duas são erradas. Respaldo bíblico, sistemático e histórico. Mas não invente de fazer, como disse o presbítero Humberto Manuel, se você não tem experiência. Experiência. E ninguém vai ser pedido aqui para ser feito. É por isso que eu falo, cada um no seu posto, meu irmão. Cada um no seu postozinho, não tem problema nenhum. Uma igreja relevante, irrelevante, ela tem o que mais? Ela não confunde princípios com métodos. E olha, eu estava dando um exemplo de princípios e métodos. E aí chegamos a isso, não é? Quando você sabe o que é um princípio, você entende que a estratégia e o método muda. Mas tem igreja que não sabe. Ela não sabe ser relevante. Terceiro lugar, ela tem consciência, isso aqui é forte, ela tem consciência e vive a experiência de que deve pregar o evangelho na língua do povo aonde ela chega, e não na língua de quem vai. Já pensou? Se Deus não mandasse traduzir do grego para o português, do grego para o latim, tem que pregar o evangelho no grego para os portugueses. 1 Coríntios capítulo 14, a hora avançou. Você sabe que lá nós temos uma das orientações litúrgicas para o culto. Quem sabe qual é? 1 Coríntios 14. Nós temos muitas orientações para o culto. E lá nós temos uma delas. Sempre que damos aula sobre teologia do culto, a gente destaca ela. Vocês sabem. Os presbíteros muito especialmente sabem. Porque se está assim, não é? 1 Coríntios 14. O culto deve ser inteligível. Ou seja, até as nossas canções, ela não pode ter o português arcaico. Isso é a igreja íntegra e relevante. Isso é a igreja íntegra e relevante. Entendeu? Aonde o evangelho chega com a língua não de quem chega lá, mas de quem aguarda. E para encerrar, uma igreja íntegra e relevante, ela tem a consciência e vive a experiência de que não se deve dogmatizar costumes e práticas locais. Não se deve dogmatizar costumes e práticas locais. Então, por exemplo, o presbítero Manuel disse: eu acho que não é legal. Beleza. Ele pegou por isso? Não. Agora, se a partir de agora ele vir para mim dizer: o dia que se eu fizer uma oração assim, aí eu vou dizer: opa, você não é o dono da igreja não, cabra. O dono é Cristo. Estou aqui só dando um exemplo. O dia que um Beto chegar para mim e dizer: tu vai fazer uma oração assim, não, eu vou dizer: opa, você também não é o dono da igreja não, meu mano. O dono é Cristo. Eu jamais vou ouvir esse deles, viu, gente, que eu conheço. Estou dando um exemplo. Então não queira dogmatizar a tua prática, o que você acha que é certo ou errado, não. Muito menos aquilo que não é nem certo e nem errado. Assim que como pastor, por exemplo, Mike Dever, gosto muito dele, mas discordo dele em gênero, número e grau. Se ele quer fazer uma oração estereotipada, que ele faça, se ele tem experiência. Agora, exigir da liderança que faça. Agora também, eu fazer uma oração estereotipada e alguém vir me questionar, opa, alto lá, mano. Você está no campo errado aqui. Aqui não. Entendeu? Essa é uma igreja íntegra e relevante. Gente, são apenas exemplos. Não dogmatize práticas, não dogmatize costume da igreja local. Só o problema dos neopuritanos é que eles querem dogmatizar, por exemplo, o cântico dos salmos. Se a igreja não cantar só salmo, não é reformada. Se a igreja não tiver só violão, não é reformada. Eu conheço igreja hoje de colegas meus que nem violão mais tem, é só a capela. Porque ele entendeu que a igreja reformada só canta a capela. Veja bem, se a igreja local lá concorda, agora só não venha para o papai aqui, nem para vocês, né? Papai na linguagem dos jovens, só não venha dizer para mim isso.
Você não venha dizer para a primeira igreja presbiteriana que ela não é reformada porque ela tem violão, tem guitarra, tem bateria, tem dueto, tem quarteto. Entendeu, queridos? Então sejamos essa igreja íntegra e relevante. Aqui é apenas um resumo. Porque aí continuaremos crescendo com qualidade em qualidade e quantidade. Em o nome de Jesus Cristo. Íntegra, ela não negocia a mensagem dela, mas ela entende que ela pode ser relevante, ou seja, ela pode usar as ferramentas, os instrumentos bons, necessários para transmitir essa mesma mensagem. Que o Senhor nos abençoe, queridos, hoje e sempre.